E a corrida para aprovar a reforma tributária antes do recesso está movimentando o Congresso. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está com boas expectativas para esta semana, que pode ser decisiva. Soraya Lawande traz as informações para a gente. Soraya, muito bom dia para você. Conta para a gente mais detalhes sobre este olhar que está voltado aí à reforma tributária para essa semana ainda. Oi, Paula, bom dia para você, para o Tiago, bom dia a todos. Bom, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, elogiou o esforço concentrado da Câmara dos Deputados para aprovar matérias e pautas da área econômica antes do recesso parlamentar. Portanto, ela confirmou mais uma vez o que a gente vem repetindo, essa semana extremamente importante para a economia, e ela acredita, sim, que as votações serão exitosas para o governo. Essa fala aconteceu durante cerimônia de sanção presidencial da lei que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres. Simone Tebet afirmou, portanto, que o governo tem o mesmo compromisso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesse sentido de principalmente priorizar a reforma tributária e também o novo arcabouço fiscal. Ela diz que temos que reconhecer na figura do presidente Lira esse compromisso com o Brasil. Segundo Tebet, essa aprovação do arcabouço deve acontecer então na quarta-feira, com discussão e aprovação da reforma tributária, segundo ela, até o final da semana, portanto, sexta-feira. Em relação ao projeto de lei que trata do voto de qualidade do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ela disse também que parece que está tudo bem encaminhado. A matéria prevê a volta do voto de Minerva da União em caso de empate dos recursos julgados pelo tribunal. Segundo ela, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia discutido e conversado com alguns líderes sobre mudanças no texto, também ajustes que foram feitos no projeto, e reforçou o consenso que o governo federal tem de não abrir mão desse voto de qualidade. A ministra reconheceu que aqueles que se sentirem prejudicados com a decisão no CARF ainda podem recorrer na esfera judicial. Então, esse, segundo ela, é o ponto principal também nessa decisão do CARF, e ela ainda elogiou o relator do projeto, o deputado Beto Pereira. Pautas importantes econômicas, Soraya Lawande trazendo as informações dessas pautas que devem ser aprovadas ainda nesta semana. E a gente vem agora com o Diogo Schelp, nosso comentarista que deve comentar este assunto hoje também. Diogo Schelp, muito bom dia a você. Muito bom ter você aqui no Jornal da Manhã de hoje. Ainda dá tempo, Diogo, de aprovar todas essas pautas econômicas, reforma tributária, arcabouço fiscal, ainda antes do recesso? Bom dia, Paula, Tiago. Bom dia a todos. Olha, tempo pode até dar. A questão é se é possível, se é saudável, fazer uma aprovação de um tema tão complexo e tão importante assim a toque de caixa. Existem muitos grupos, setores da sociedade, grupos de interesse que estão reclamando, inclusive estados e municípios, que a reforma tributária, o texto que está sendo apresentado, vai prejudicá-los de alguma forma, ou seja, vai lá elevar impostos para alguns, vai tirar autonomia para outros, como é o caso de estados e municípios, que não estão satisfeitos aí com o desenho que está sendo dado para esse conselho que vai gerir os fundos regionais. Então, há muitos interesses em jogo, mas é claro que a simplificação favorece a sociedade como um todo, e é preciso tomar cuidado para não abrir exceções demais, estender privilégios para setores demais, porque senão a finalidade da reforma tributária acaba não se cumprindo. Bom, Luiz Felipe Dávila, bem-vindo também. É a mesma pergunta, se há tempo hábil para aprovar todas essas mudanças, sendo que há uma mobilização muito grande dos governadores em relação à reforma tributária. Eles defendem mais tempo para que essa votação fique para o segundo semestre. Dávila. Bom dia, Tiago, Paula, Schelp, Beraldo e toda a nossa audiência. Olha, eu queria fazer uma mini retrospectiva aqui, Tiago. Essa reforma está atrasada há 30 anos, não é 2 meses, 30 anos. Essa reforma quase foi aprovada no governo Temer. Está na hora e é urgente aprovar a reforma tributária. Nós temos o pior sistema tributário do mundo, o mais complexo, aquele que faz aqueles brasileiros que empreendem, trabalham, gastar mais tempo disputando questões tributárias na justiça. Nós temos 75% do PIB brasileiro judicializado com questões tributárias. Então, é um absurdo essas pressões setoriais para melar uma reforma que vai criar um sistema tributário moderno,
em linha com o que há no resto do mundo, o que há de melhor no mundo. As pessoas ficam fazendo conta aí, primeiro, assim, a conta não conta o imposto de valor agregado, ou seja, quanto é possível descontar ao longo da cadeia. Segunda coisa, ninguém pode estar contente com um sistema que 75% do PIB é judicialização tributária. Sabe qual que é a média na Europa, Thiago? 0,28% do PIB em disputa tributária. Nós somos 75%. Então está na hora de deixar interesses particulares de lado, pensar no Brasil. E o Brasil precisa, sim, de uma reforma tributária que introduza o imposto de valor agregado para acabar com esse manicômio tributário que existe no Brasil e prejudica demais o setor produtivo, a atração de investimentos no país. Agora, Beraldo, a gente pode falar em uma baixa produtividade do Congresso, em estar nessa corrida agora para sair correndo e aprovar essas reformas tributárias, marco fiscal, tudo agora antes do recesso, logo na última semana? Pois é, Paula. Bom dia, Diogo. Bom dia, Dávila. É interessante que tudo ficou para uma semana, né? Parece que a gente não tem o Congresso que temos, que a gente não tem a dinâmica da vida política que temos. Essa votação do CARF, por exemplo, onde o governo passa a ter a prerrogativa de vencer votações que estão empatadas, é terrível para o contribuinte. Se há uma dúvida a ponto de haver um empate em relação a uma disputa tributária, por que penalizar o contribuinte, sendo que a gente sabe da ineficiência do Estado brasileiro, que cobra muito e cobra mal? O Dávila acabou de citar o volume de judicialização tributária que temos no Brasil, que é algo absurdo. O Brasil é um país extremamente complexo. Isso leva as empresas a ou não virem se instalar aqui ou irem embora porque se cansam dessa confusão que é a nossa vida tributária. Agora, é preciso que a reforma tributária ela seja aprovada com o apoio dos governadores, que haja um entendimento por parte dos prefeitos, que não é fácil, sobretudo pela quantidade de prefeitos, as realidades tão diferentes que temos no Brasil. E ela sozinha, ela não é capaz de destravar todos os problemas que temos. A gente precisa discutir o Pacto Federativo, precisamos tratar de forma muito objetiva e rápida da reforma administrativa para a gente ter quase que uma refundação do Estado brasileiro, porque do ponto de vista da relação Estado-contribuinte, está tudo quase errado. Então a gente tem que olhar com uma visão muito mais completa, ampla e pragmática. Essa correria de uma semana me leva a ter desconfiança sobre quais são os verdadeiros interesses por trás de todas essas aprovações tão importantes de uma forma tão assodada.